Mulheres abençoadas, glória a Deus. Pastora Luciana já me apresentou. Me chamo Juliana, esposa do pastor Antônio Matos, mãe da Letícia e do Felipe. Pastoreamos a Sexta Igreja ali de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Amém? Eu friso Mato Grosso do Sul, porque muitos confundem, né? Fala Mato Grosso, eu falo Mato Grosso do Sul. Quero desde já agradecer a pastora Luciana. Pastora Luciana tem sido uma bênção nas nossas vidas. Desde que eu conheço essa mulher se tornou para mim um referencial. Um referencial. Realmente uma mulher que inspira. Realmente uma mulher, né, que nos leva a crescer, a amadurecer, amadas. Vocês têm o privilégio de ser pastoreada por uma pessoa, uma mulher que realmente faz a diferença na vida do outro. Que não é só linda por fora, porque ela é linda, né, gente? Maravilhosa. Mas é linda por dentro. Temente a Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo. Eu louvo a Deus pela vida dela, porque ela é uma referência, sim, para mim, como pastora, como mulher de Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 19. Gênesis, capítulo 19. A partir do versículo 15. Eu gostaria nesta noite de refletir um pouquinho com vocês sobre o seguinte tema. Voltar não é uma opção. Voltar não é uma opção. Gênesis, no capítulo 19, a partir do versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorassem, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, Senhor meu, eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena, permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Eu vou repetir novamente. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal.
Amadas, o passado, ele pode nos influenciar mais do que gostaríamos. Muitas vezes nós temos a tendência de olharmos para a nossa vida através das lentes do retrovisor. Às vezes o passado pode ter uma influência muito grande sobre o nosso presente. Algumas circunstâncias, alguns lugares e algumas pessoas podem exercer poder sobre a nossa vida, de forma a nos prender no passado e nos impedir de avançar. Talvez o que nos prende ao passado seja culpa, um erro, uma decisão errada, talvez, que cometemos lá no passado e aquilo nos prende. Muitos casos de abuso que prende aquela pessoa e a aprisiona de forma que ela não consegue avançar. Mas assim, seja o que for, seja a circunstância que for, essa parte do nosso passado frequentemente se intromete do nosso presente e influencia indevidamente, negativamente o nosso futuro. Muitas vezes nós passamos tanto tempo ponderando sobre o passado, o insulto, o erro, tantas outras circunstâncias, que nós perdemos de vista para onde o Senhor está nos levando e os perigos ao longo do caminho. Você já tentou dirigir olhando pelo espelho retrovisor? O que vai acontecer? Você vai sofrer um acidente. Você pode se machucar. Na vida, amadas, o passado é passado. E nós não podemos ficar presos, não podemos ficar presas, amarradas ao mesmo. E muitas vezes as coisas com as quais nós estamos familiarizadas, elas nos impedem de avançar para o nosso futuro. E quando nós olhamos a história, a narrativa sobre a destruição de Sodoma, de Gomorra, e o que aconteceu com a mulher de Ló, torna-se extremamente importante para nossas vidas. Essa história torna-se importante, principalmente quando nós estamos em momentos de transições e que precisamos avançar, mas de alguma forma ainda estamos presas a um dado pessoal e particular do nosso passado, da nossa história. A ordem do Senhor, que o Senhor dá a Ló e a família dele é muito clara. Todos aqui conhecem a história de Sodoma e Gomorra, amém? Mas só resumindo, eram cidades onde o pecado havia se agravado, diz a palavra do Senhor. Havia se agravado. E o Senhor envia os seus anjos para destruir aquelas cidades. Se você ler os capítulos anteriores, você vai ver Ló, sobrinho de Abraão. Abraão intercede e Deus, na sua infinita misericórdia, tira Ló daquela cidade. Mas a mulher de Ló parece que não entendeu muito bem. E a ordem do Senhor foi bastante clara para aquela família. Se você ler o versículo 19, diz que o anjo, havendo-os levado para fora, disse: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte para que você não pereça. E amadas, por que nós não devemos
olhar para trás. Esse texto, essa história, nos traz muitas lições importantes para a nossa vida. E a primeira delas, por que nós não devemos olhar para trás? Primeiro, não olhe para trás quando Deus manda você olhar para frente. Como eu disse, a ordem foi bastante clara. Livra-te, não olhes para trás. Eu fico imaginando, eu fico pensando o que manteve o olhar da mulher de Ló presa ao passado. Ló era um homem muito rico, um homem de muitas posses. Ló tinha um lugar de honra, então ela era esposa de Ló. Ela tinha status, tinha lugar de honra naquela cidade, com muitos servos, com muitas servas, à sua disposição. Eles tinham status social, eles tinham muito a perder. E muitas vezes, amada, é isso que nos impede de crescer espiritualmente. Sabe por quê? Nós não queremos sacrificar nada em nossa vida. Queremos muitas vezes nos manter na vaidade, naquela vida supérflua, que adotamos muitas vezes antes de decidir a Cristo. A palavra do Senhor lá em Lucas 9 vai dizer: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amadas, nós temos que tomar cuidado, pois o passado pode ainda estar exercendo profunda atração em nossa vida. Por isso nós não podemos olhar para trás. A vida do passado, ela precisa ser deixada para trás. Olha o que a palavra de Deus diz: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas consciências do engano, e vos renoveis do espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amadas, a vida cristã é uma vida, é um chamado para avançar. É um chamado para olhar para frente, para olhar para o nosso alvo supremo, que é Jesus. A ordem bíblica do Senhor Jesus é olhando para o autor e consumador da nossa fé. Seguir em frente, amada, exigirá que você se mova quando Deus manda que você se mova. Seguir em frente te levará ao seu destino, ao seu propósito. E o seu propósito está à frente e não para trás. Entenda isso. O seu propósito está à frente. Então, amada, não olhe para trás quando Deus te manda olhar para frente. Uma outra lição que eu aprendo é: não olhe para trás quando o seu passado pode influenciar o seu presente. Quando o seu passado pode influenciar o seu presente. A mulher de Ló, ela estava presa ao seu passado. Ela desobedeceu. Ela não conseguia deixar de considerar o que ela havia perdido. Seu olhar deveria estar sendo colocado no livramento, nas promessas de Deus para a sua vida, para a sua história. Ela deveria ter pensado que
uma vida de obediência, leva uma vida de vitória, e que Deus, que tão amorosamente os estava livrando da morte e da condenação junto com aquela cidade, também seria capaz de fazer infinitamente mais do que ela pedia ou pensava. Mas quando aquela mulher, ela olha para trás, ela se distancia do projeto de Deus para a sua vida. Ela deixou de considerar as novas possibilidades de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua história. O olhar dessa mulher no passado a destruiu. Havia algo sobre Sodoma que atraía o coração da mulher de Ló. Existem, amadas, algumas áreas em nossas vidas que são semelhantes a Sodoma. E muitas vezes essas áreas representam o velho estilo de vida, os velhos hábitos, as velhas atitudes. E eu pergunto para você nesta noite, o que você precisa deixar para trás para seguir em frente? A mulher de Ló, ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu de dentro dela. E um dos exemplos mais conhecidos sobre este assunto na Bíblia tem a ver com o povo de Deus quando sai do Egito. Aquelas pessoas saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro delas. Seus corações ainda estavam presos. Por isso eles começaram a lamentar, a murmurar, a reclamar e a se recusar a cortar o cordão umbilical com o Egito. Olha o que diz a palavra do Senhor em Números 4, 6 sobre isso. Diz a palavra: e o populacho que estava no meio deles e também disseram: quem nos dará carne para comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Quando eu leio isso, que tristeza. Um povo que estava recebendo o alimento do céu, um alimento que descia do céu, preparado pelo Senhor, estava desejando os pepinos e as cebolas do Egito. Amadas, quanto risco nós corremos quando as coisas do passado exercem fascínio sobre nós. Eu quero dizer para você nesta noite, Deus, Ele tem um maná fresquinho para você nesta igreja. Não fique desejando, não fique com saudade das cebolas do passado, quando você pode desfrutar do maná, do novo de Deus neste lugar. Deus tem algo novo para você neste lugar. Então não olhe para o seu passado, quando este pode influenciar o seu presente. Uma outra lição que nós aprendemos: não olhe para trás, quando o seu melhor está para frente. Quando o seu melhor está para frente. O verso 17 diz: escapa para o monte, para que não pereça. O que estava ficando para trás não era o melhor para esta família. Mesmo que todo
todos os seus bens, mesmo que todas as suas riquezas, mesmo que todos os seus amigos, toda uma história estivesse ficando em Sodoma, isto não era o melhor para aquela família, não era o melhor para eles. O que estava ficando para trás era uma cidade debaixo do juízo de Deus. Havia uma sentença de condenação sobre aquelas cidades. Portanto, o melhor para a família de Ló estava para frente. Amadas, Deus, Ele quer que cheguemos à conclusão de que o que está à nossa frente é melhor do que está acontecendo hoje, do que aconteceu no passado. Quando nós experimentamos, muitas vezes, amadas, a perda de algo material em nossa vida, nós não podemos nos deter no que nós perdemos. Mas nós precisamos nos colocar em uma posição para receber algo maior do que nunca experimentamos, do que nunca tivemos. Mateus 19, 29, o Senhor vai dizer: e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhas, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então, amadas, muitas vezes Deus nos permite passar por algo, porque na verdade Ele tem algo melhor para nós. Eu sempre digo, todo milagre, ele é resultado de uma crise, de uma dificuldade. Por exemplo, foi necessário que o povo tivesse fome para que Deus mandasse o maná no deserto. Foi necessário ter uma tempestade para que Jesus pudesse manifestar o seu poder, acalmando o mar. Então, amada, eu quero dizer para você nesta noite, o seu problema, a sua dificuldade, a circunstância difícil que você está vivendo é um indicador de que Deus tem milagre para você. Esse problema é só um indicador que Deus tem algo melhor para você. Muitas vezes o Senhor, Ele nos faz experimentar algo, uma perda, para que nós possamos entender que Ele é o Deus que restaura. Muitas vezes o Senhor, Ele nos permite passar por período de doença, para saber que Ele é o Deus que cura. Que Ele é o Deus que cura. Muitas vezes o Senhor, Ele testa a nossa fé, para que possamos colocá-la em ação. Deus, Ele pode restaurar tudo que está quebrado em nossa vida. Mas nós precisamos permitir que Ele faça o necessário. Quando você deposita sua confiança no Senhor, o mais Ele faz. Como foi dito nesta noite. Então você precisa, amada, ter convicção, estar determinada a não voltar para trás, a não voltar ao que era, mas estar determinada a seguir Jesus até o fim. Não voltarei ao meu antigo modo de vida, porque o Senhor me deu vida nova e renovada nele. O profeta Isaías vai dizer: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Paulo vai dizer, irmãos, eu acho extraordinário esse texto de Paulo. Quando ele diz, irmãos, eu não julgo que o haja alcançado, mas ele diz uma coisa eu faço. Que extraordinário. É que,
me esquecendo-me das coisas que para trás fica e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Sabe por que Paulo diz isso? Sabe por que o foco de Paulo está no futuro? Sabe por que Paulo olha para frente? Porque seu alvo está lá. Seu destino está lá. Deus está o levando para um futuro glorioso, sublime. E é por esta razão que quando Paulo entende o seu futuro, todas as coisas se tornam irrelevantes diante da grandeza do que o espera. Ele vai dizer, porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, amada, não olhe para trás, quando o seu melhor está para frente. Uma outra lição que eu aprendo neste texto, com esta mulher, é não olhe para trás, quando o seu passado pode paralisar o seu futuro. Foi exatamente isso que aconteceu com a mulher de Ló. Ela olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. A sua vida parou ali. Porque quem vira, amados, estátua de sal, não pode prosseguir. Todos os seus projetos, todos os seus sonhos, todos os seus ideais, todos os desejos da sua alma foram paralisados. Ela não imaginou o impacto que teria sobre a sua vida o olhar para o passado, o se voltar para o passado. Eu quero dizer para você, você precisa avançar. Você precisa seguir em frente. Sabe aquela expressão popular que diz, vida que segue? É isso mesmo. Muitas pessoas, amadas, se perderam na vida e nunca mais se reencontraram. Existem muitas pessoas que o seu futuro está paralisado. Sabe por quê? Porque elas vivem olhando para trás. Porque elas remoem o seu passado a cada instante. Muitas pessoas, elas dizem assim, mas lá no passado eu tinha um bom emprego. Lá no passado, eu vivia bem financeiramente. Lá no passado eu tinha amigos de verdade. Porque lá no passado eu sentia a presença de Deus. Eu sentia a presença do Senhor. Ou se não, é aquela pessoa que diz assim, eu vivi uma coisa tão terrível, aconteceu algo tão terrível no meu passado e eu não consigo esquecer. Sabe, amadas, quando nós sentimos muitas saudades dos tempos passados, por muito tempo, e continuamos pensando nele, falando sobre eles, nós esgotamos completamente a nossa capacidade de desfrutar o hoje e o nosso futuro. Se foi bom, amado, se foi ruim, não importa. Seu passado ficou para trás. Isso é certo. É algo certo. Ele ficou para trás, se foi bom ou se não foi. Ficou, passou. Então, amada, pare de olhar para trás. Pare de olhar o que ficou para trás. Olhe para o futuro que Deus tem preparado para você. Quando
a mulher de Ló olhou para trás, ela perdeu a vida, ela perdeu sua família, ela perdeu o seu futuro. O povo do Egito, quando eles tiveram saudades do passado, por alguns instantes eles começaram a ter saudades do que eles haviam deixado para trás. Mesmo que eles tenham sido escravos no passado, eles não conseguiam ver que Deus tinha algo bom e melhor para eles. Deus tinha uma terra que manava leite e mel para aquele povo. Mas a mente deles precisava estar no futuro que Deus tinha preparado para eles. Eles precisavam olhar para frente. Muitos se perderam e, infelizmente, amados, não conseguiram refazer a sua rota. São abusos não superados, são ressentimentos antigos, iras mal resolvidas, experiências traumáticas. Todos esses eventos, todos esses fatos, todas essas circunstâncias, elas podem nos paralisar. Mas muitos pararam de olhar para a sua vida de fracasso. Muitos pararam também de olhar para a sua vida de prejuízo, para o seu sofrimento, para a sua circunstância difícil e começaram a considerar o que Deus tinha para fazer na vida deles e foram transformados. A mulher de Ló ficou presa nas coisas que ela perdera. Ela ficou presa às suas lembranças pessoais, a sua bela casa, os seus móveis, o seu status social. E esse texto, ele nos mostra que é perigoso ficar olhando para trás. É perigoso ficar olhando para trás, porque a vida pode paralisar. A vida pode paralisar. O pecado dessa mulher, o pecado da mulher de Ló, foi muito simples. Ela olhou para trás. Mas aí você diz, mas por que Deus se importou? Se ela olhou um pouquinho lá por cima do ombro para Sodoma, por que Deus se importou tanto? Sabe por quê, amadas? Olhar para trás era um sinal de descrença. Era um sinal de descrença. Ela teve dúvida sobre o castigo, sobre o destino de Sodoma. Deus havia dito, falado e faria o que ele disse. Muitas vezes nós dizemos que cremos em Deus, mas quando o teste chega, nós olhamos para trás. Nós não cremos. Deus, ele nos chama para confiar nele, para fixar os nossos olhos nele. Sabe por que Deus se importou? Porque olhar para trás era um sinal de desobediência. Deus tinha dito especificamente: não olhe para trás. Vá para as montanhas. Não se vire. Não houve prazo para esta mulher. Não houve prazo para ouvir todas as desculpas, todas as razões porque ela desobedeceu. É por isso que quando nós lemos algumas histórias na Bíblia, como de Ananias e Safira, é tão difícil para nós, como que Deus trata a desobediência. Então, olhar para trás era um sinal de desobediência, de descrença. E também olhar para trás revelava o verdadeiro apego desta mulher a Sodoma. Revelava onde estava o seu coração, onde estava o seu tesouro.
Ela estava demonstrando amor pelo que ela estava deixando para trás. Seu corpo havia saído, mas o seu coração ainda estava preso a Sodoma. Então, amadas, por essas razões, voltar não é uma opção para nós. Voltar não é uma opção para nós. Que essa palavra possa ficar no teu coração. Que você entenda. Não olhe para trás quando Deus manda você olhar para frente. Não olhe para trás quando o seu passado pode influenciar o seu presente. Não olhe para trás quando o seu melhor está para frente. E não olhe para trás quando o seu passado pode paralisar o seu futuro. Coloque-se em pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu não sei, amadas. Eu não conheço a sua vida. Eu não sei o que tem prendido você ao passado. Eu não sei o que tem te feito olhar como essa mulher por cima do ombro e desejado o passado. Eu não sei o que você viveu. Eu não sei quais foram as circunstâncias, os fatos que ocorreram na tua vida. Mas uma coisa é certa. Deus te chama nesta noite para avançar. Deus te chama nesta noite para olhar para frente. Deus te chama nesta noite para ver, para visualizar aquilo que Ele tem para você, o futuro que Ele tem preparado para você. O Senhor te chamou neste lugar para dizer: filha, pare de olhar o passado. Pare de considerar o que você viveu lá atrás. Comece a visualizar o novo que eu tenho para a sua vida. Deus tem coisas novas para você. Deus tem coisas grandes para você. Não deixe, amada, que o passado paralise a sua vida. Não deixe que o passado te prenda, te amarre e que você não consiga caminhar. Para avançar, é necessário que nós venhamos deixar algumas coisas de lado. Não tem como avançar. Não tem como viver o novo de Deus se nós não nos despojarmos das coisas passadas. Por isso que Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. É o prossigo, é o avanço para o alvo. Deus te chama para avançar, para seguir em frente. Não importa o que você tenha vivido, não importa a sua dor. O melhor do Senhor está para frente. O Senhor é um Deus maravilhoso, amado. O Senhor é um Deus misericordioso. Feche os seus olhos. Comece a orar. Comece a falar com o Senhor. Eu não sei o que você precisa deixar para trás. Eu não sei, mas você sabe. O Senhor sabe. Comece a dizer para o Senhor: você precisa avançar. Você precisa seguir em frente. Você precisa olhar para frente. Ver que o Senhor tem algo bom para a sua vida. Que independente do que aconteceu, o Senhor tem melhor para você. O Senhor tem coisas novas. Talvez você esteja passando por algo difícil na sua vida. E isso tem te feito paralisar.
tem desgastado as suas forças, tem talvez feito com que você pensasse até mesmo em desistir. Mas Deus diz para você: não desista. Não desista. Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos, não desista do seu ministério. Deus, Ele te chamou nesta noite para que você avance, para que você olhe para frente, para que você confie nele, que o mais Ele vai fazer na sua vida. Oh, aleluia, Senhor. Nós queremos, Senhor, te engrandecer. Nós queremos te louvar, Senhor, por tudo que o Senhor é. Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça que é sobre nós, ó Pai. Senhor, muitas vezes o nosso coração, ele pensa em desistir. Muitas vezes o nosso coração, ele pensa em olhar para trás. Senhor, muitas vezes as dores, as frustrações que nós sofremos, Senhor, nos impedem de avançar. Muitas vezes, Senhor, como mulheres, nós ficamos presas às nossas frustrações, às nossas dores, Senhor. Mas nesta noite, o Senhor pode curar esta mulher. O Senhor pode, Senhor, se mover na vida desta mulher. O Senhor pode fazer, Pai, com que ela, Senhor, seja curada, Pai. Oh, aleluia, Senhor. Vai restaurando, Senhor, este coração. Senhor, que esse desejo, que essa saudade do passado, Senhor, não venha nos paralisar. O Senhor tem o melhor para nós, e o nosso melhor está à frente. O nosso melhor está à frente, Pai. Que possamos olhar para o Senhor, confiar inteiramente em Ti, Senhor, sabendo que o Senhor faz coisas extraordinárias em nossas vidas, ó Deus. Ah, Senhor, faz algo novo na vida dessas mulheres. Renova, Senhor. Fortalece cada uma das tuas filhas, Senhor, para que elas possam seguir em frente.